alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 11, Formação de Relevo, Intemperismo e Erosão, parte 2. Nessa aula daremos continuidade e concluiremos o assunto da aula anterior. Vamos direto às informações da nossa aula e logo depois a gente vai relembrar o que aprendemos anteriormente. Vamos também rever os principais tópicos da parte 1. Queridos, logo de cara, a gente já vai trabalhar um pouquinho. Vamos fazer a nossa primeira atividade no chat. Será uma análise de imagens. Olhem com atenção as duas imagens que eu irei colocar lá para vocês, tá? Em seguida, classifique respondendo aí no chat, junto comigo, qual delas está relacionado aos fatores endógenos e qual está relacionado aos fatores exógenos. É só isso, bem simples, tá? Vamos fazer essa atividade, então.
nossa aula de hoje, ela necessita, assim como na aula passada, uma análise profunda de textos e imagens, tá? Assim como alguns vídeos fundamentais para a nossa aprendizagem, na aula passada nós iremos ver também nessa aula. Vamos nessa primeira parte fazer uma introdução ao processo de intemperismo e de erosão. É bom que fique claro a diferença de um processo e do outro. A erosão nada mais é que causas que se origina o intemperismo, ou seja, ambos são fases iniciais do processo geológico. Acompanhe com atenção a primeira parte do texto, belezura? Amores, viram que no final eu apresentei um esquema bem simples aí para fixar bem na memória? Intemperismo, depois na sequência vai ter causa erosão e depois automaticamente o depósito de sedimentos, né? Ou a sedimentação. Sigam nesse raciocínio, ok? Alunos, além da nossa análise de texto, vamos aprofundar mais na questão específica de intemperismo agora, tá? E no fenômeno denominado regolito. Ele trata-se de um conjunto de material alterado pela natureza, justamente no processo de intemperismo. É um estágio mais avançado na alteração do solo. Acompanhe comigo essa leitura e preste atenção nas imagens aí que vem logo em seguida, tá? Elas irão fazer com que você entenda melhor esse processo.
Antes de irmos desenvolver as fases do intemperismo, vamos a um vídeo inicial, tá, amores? Que vai ajudá-los a entender melhor o tema na nossa aula de hoje, belezura? O vídeo vai retratar intemperismo de forma mais interativa para vocês, tá? E a classificação de cada tipo de processo. Vamos assistir juntos, então. Intemperismo é o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que provocam a desintegração e a decomposição das rochas, transformando naturalmente as paisagens. Quando essas transformações são causadas pela temperatura, são chamadas de intemperismo físico ou mecânico. As rochas são formadas por diversos minerais com coeficientes de dilatação diferentes, ou seja, cada um deles tem uma resposta diferente à temperatura. Por isso, o aquecimento muito intenso de uma rocha sem cobertura pode fazer com que ela se quebre bruscamente. As transformações químicas que acontecem nas rochas fazem parte de um processo chamado de intemperismo químico. A água e os componentes da atmosfera, principalmente o oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor de água, entram nas rachaduras das rochas e se combinam quimicamente com seus elementos, desencadeando sua desintegração. As rochas também são transformadas pela ação de organismos vivos num processo chamado de intemperismo biológico. As raízes das plantas penetram nas fissuras rochosas, facilitando sua quebra. As rachaduras permitem o contato com o ar e a entrada da água, ativando o intemperismo químico. Os vegetais também liberam ácidos orgânicos e gás carbônico, que atuam na decomposição da rocha. Outros importantes fatores da transformação lenta e natural do relevo são o vento, que joga minúsculas partículas contra as rochas, promovendo sua quebra, a chuva, que transporta a matéria desagregada das rochas e forma vossorocas em áreas desprotegidas, os rios, que transformam o relevo quando desgastam os barrancos, principalmente nos planaltos, e quando depositam sedimentos nas planícies, formando meandros e bancos de areia, os mares, que se chocam contra os relevos litorâneos, promovendo lentamente sua quebra e também transportam a areia que se acumula nas praias, e as geleiras, que quando derretem parcialmente, arrastam e quebram pedaços de rocha, formando morainas. Os seres humanos, por meio da tecnologia, são os principais agentes de transformação do relevo. Desmatar a vegetação, aplainar ou escavar terrenos e retirar minérios do solo são ações que causam mudanças bruscas e radicais nas paisagens. Pelo que você observou aí no vídeo, eu tenho certeza que de agora em diante, acompanhando o texto, irá ficar um pouco mais fácil de interpretar a nossa próxima leitura. Eu acho que sim. Agora, amores, nós iremos entender como se dá as classificações do intemperismo. São 3, tá? Intemperismo físico, químico e biológico. Logo na sequência, eu irei apresentar mais 2 imagens aí para vocês entenderem um pouco melhor também essa classificação, belezura? E acompanhe o texto então aí.
Antes de passarmos ao processo de erosão, vamos fazer uma sondagem agora do que realmente vocês sabem ou lembram quando vem à cabeça a palavra erosão. No chat eu quero saber de vocês uma coisa bem simples. Quais são os agentes causadores da erosão? E pelo que vimos no intemperismo, irá ficar mais fácil agora de responder essa pergunta. Vamos fazer lá no chat então, combinado? Alunos, a gente pôde rever aí nessa resposta do chat que os agentes causadores da erosão são a água, vento, gelo e os seres vivos, né? Principalmente o homem, né? O homem é praticamente o agente causador aí de partes de erosão. Vamos assistir agora um pequeno vídeo que irá detalhar melhor sobre a erosão e logo na sequência a gente emenda com a definição no texto que eu vou estar passando para vocês, a definição de erosão e também alguns exemplos da nossa análise aí, ok? Erosão. A desagregação ocorre quando a rocha se rompe ou é quebrada em fragmentos. A erosão ocorre quando esses fragmentos são movidos por agentes de transporte como água, vento ou gelo. À medida que flui, a água carrega consigo terra, pedras e outros fragmentos, tanto grandes quanto pequenos, que acabam servindo como ferramentas com as quais os rios escavam seu leito e suas margens. É isso que veremos neste tópico. Inicialmente, o rio erode no fundo, à medida que rochas e pedras se chocam com o leito e o arranham. As margens tornam-se cada vez mais íngremes. Assim, devido à desagregação, a terra e as rochas ficam soltas e se quebram. O material solto, então, é arrastado rio abaixo devido à gravidade e também devido à chuva. Com o tempo, essa erosão entalha vales de rio em forma de V.
À medida que o rio corre, ele torna-se mais lento e alguns dos sedimentos se depositam em suas margens, formando um tipo de barreira que faz com que o rio serpenteie ou, em outras palavras, faça curvas em vez de seguir em uma linha reta. Finalmente, o rio se torna ainda mais lento quando ele deposita os sedimentos restantes e forma um delta antes de encontrar o oceano. Na orla marítima, ondas carregando areia se chocam contra as rochas repetidamente, o que faz com que elas se tornem mais fracas e pedaços se soltem. Quando as ondas retornam, elas carregam areia e pequenos pedaços de rocha para dentro do oceano. Assim como a água, o gelo também pode erodir a paisagem. Uma geleira é um enorme pedaço de gelo e neve que pode conter pedaços de rochas e outros escombros. Durante a lenta descida, vinda de campos de gelo e dos vales de altas montanhas, a geleira tritura as rochas sobre as quais passa, arranhando o leito. Alguns fenômenos climáticos ou geológicos podem provocar o aquecimento da superfície da Terra, fazendo as geleiras derreterem. Nesse caso, um vale em forma de U será formado. O vento é outro agente de erosão que, quando sopra sobre o chão, carrega partículas de poeira, terra e areia. Enquanto ele varre áreas de rocha exposta, pequeninos pedaços são arrancados e soprados para longe. Rochas são constantemente erodidas, ganhando formas bizarras por causa desse efeito do choque com a areia. É assim que se alteram as formações existentes na paisagem. Isso não é fantástico? Recapitulação. A desagregação ocorre quando a rocha se rompe ou é quebrada em fragmentos. A erosão ocorre quando fragmentos são movidos por agentes de transporte como água, vento ou gelo. À medida que flui, a água carrega consigo terra, rochas e outros fragmentos. Geleiras trituram as rochas sobre as quais passam, arranhando o leito. Enquanto o vento varre áreas de rocha exposta, pequeninos pedaços são arrancados e soprados para longe. Queridos, vamos à nossa última análise de texto e imagens aí. Nesse texto que iremos interpretar juntos, falaremos agora dos tipos de erosão e seus agentes causadores. Agora a gente vai falar com mais detalhes. Prestem bastante atenção à leitura e às imagens que ilustra cada tipo de agentes, ok? Ah, mais uma coisa, é através desses textos e das imagens que faremos a nossa última atividade lá no chat, tá? Então fiquem atentos aí nesse texto e imagens. São agentes causadores da erosão: a pluvial, a fluvial, a glacial, a eólica, a marinha e a gravitacional. Vamos ver cada caso aí, tá? Nesse texto. Vamos ver cada um deles aí, e justamente eu coloquei uma imagem para cada um para ilustrar melhor o nosso entendimento, ok?
Meus lindos, entre todos os agentes causadores, um deles nós vamos mostrar aí que é a erosão marinha. O avanço das águas oceânicas, ou seja, o avanço e recuo das marés, interfere no relevo do litoral em várias partes do mundo, sem contar também com o aquecimento global. As geleiras elas estão em processo de derretimento e, consequentemente, o nível do mar vem subindo. Isso já se nota em qualquer região do planeta, até mesmo no litoral aqui do Brasil. No nosso caso, a gente vai mostrar um vídeo sobre o vilarejo de uma das regiões do litoral do Togo, tá? Lá na África. Vamos acompanhar esse vídeo. Ele é bem curtinho e ilustra bem esse fenômeno aí. Avant, il y avait une belle plage, bornée par les cocotiers, bel et bien sablonnée aussi. Il y avait un aspect bien touristique. Les beaux jours sont passés. Ce que vous voyez, c'est mon puits. C'était au milieu de la maison. Alors, la mer a pris une partie de la maison et entame le reste. Bientôt, il va déraciner le puits et puis le fait tomber. Il va attaquer la maison. All along West Africa's coast, rising seas, heavy flooding and erosion are destroying dozens of villages, displacing thousands of families and taking away people's homes and jobs. A third of West Africa's people live in coastal areas, and their lives are increasingly threatened by the impact of climate change. In fact, about 10 meters of coastline is lost every year. Je n'ai plus de terrain, je n'ai rien. On vivait de la pêche. L'érosion a fait qu'il y a des roches maintenant dans la mer. C'est pas comme la pêche qu'on faisait avant. Nearly half of West Africa's GDP comes from coastal activities. Saving the coastline is crucial for the region's economy and its people. The World Bank and partners created WACA, the West Africa Coastal Areas Management Program, to respond to this crisis. The financing needs are immense. While funds have already been raised, a new investment platform aims to crowd in an additional $2 billion. Naturally, mi ona do mi tsunami cha mi na puta mi tona kan mi kan to ba kwa le wole ke kwa apudu ne chokan kana pudu no cho e do re gbalo. WACA's actions will transform lives, bring back jobs, and build the resilience of coastal communities. Viram como a força das águas do mar podem acabar com um povoado inteiro? Mesmo aqui no litoral do Brasil, como eu tinha falado, existem lugares que esse fenômeno já se nota também. E aí, lembram que eu pedi para vocês prestarem atenção nos agentes causadores da erosão? Eu quero ver mesmo se vocês prestarem atenção. No chat vocês irão rever 3 imagens daquela que vimos anteriormente. E é bem simples, tá? Vocês vão assinalar a que corresponde à sequência correta lá dessas imagens. Para isso, basta informar a alternativa correta no chat, ok? Ou a A, ou a B, a C ou a D.
Alunos, a nossa aula está chegando ao final. Eu peço que vocês registrem aí o seu nome e a turma aí no chat, tá? Para validar a sua participação nessa aula de estreia. Enquanto vocês vão anotando, digitando aí, colocando o nome de vocês e a turma, eu vou falando aqui, vou dando algumas informações, tá? Você que pegou a metade da aula, estava soltando pipa a manhã toda, comeu atrasado, nem lembrou da aula e veio assistir a aula pela metade, né? Você pode assistir depois, tá bom? No canal, né? E a sua mãe acho que nem sabe que você estava soltando pipa, né? Pleno época de pandemia, um monte de louça para lavar, casa para arrumar e você soltando pipa. E a lição que é bom, nada para fazer, né? Amores, eu dei um prazo de uma semana aí na aula, tá? Para muitos de vocês colocarem também as suas atividades em ordem no Classroom aí, e vai ficar tudo em dia. Muitos de vocês colocaram, tá? Parabéns àqueles que vêm fazendo direto, tá? Eu fico muito feliz com isso. E também aqueles que começaram a fazer agora, tá? Estudar sozinho não é fácil, eu até falei para vocês esses dias, né? Eu posso garantir a vocês que realmente é complicado. Mas é um período atípico, amores, e a gente precisa nos esforçar aí o máximo possível, todos nós, né? E esse período logo vai passar. Se não passar esse ano que vem a gente retoma a normalidade, tá? E juntos novamente. Quem ainda não colocou as atividades em ordem, então faça o mais rápido possível, combinado? E a gente fica por aqui, então. Até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.